Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuamos com as nossas videoaulas de comunicação e gestão de crise. Hoje nós vamos entrar numa nova unidade didática bastante interessante, que se denomina a sociedade vigiada. Nós vamos ver o impacto das novas tecnologias, particularmente de internet, na gestão de crise. Hoje, quando você liga o teu smartphone, tenha certeza que você está sendo vigiado. Se você acessa determinado site no seu computador, essa sua ação é registrada em programas que filtram o site que você acessa, seus gostos, seu comportamento e passam a produzir propaganda de acordo com as suas manifestações. Já notaram que quando vocês querem comprar alguma coisa por via virtual, é lógico, é natural que vocês pesquisem para ver modelos e preços. Logo, o computador fica inundado por uma propaganda de materiais iguais ou semelhantes àqueles que você procurava. Esse estado de coisas, que nós chamamos a sociedade vigiada, é melhor representada pelo Big Brother. Vocês conhecem o Big Brother? Não esse programinha ralé da Globo de todos os anos, onde as pessoas se divertem vendo as fraquezas humanas. O Big Brother é personagem do livro 1984 de George Orwell, escrito em 1948, onde ele antecipa para 1984 uma sociedade controlada por meios tecnológicos, onde o Big Brother, o grande irmão, na tradução direta para o português, mas em inglês quer dizer irmão mais velho, é o líder da nação e é uma nação que é levada ao estado policial extremo. Ela é toda controlada. Por isso nós escolhemos o Big Brother. Aqueles que não leram 1984, eu aconselho que leiam. É um livro muito interessante e leiam também depois, do mesmo autor, A Revolução dos Bichos. Ambos são livros escritos lá há quase 100 anos, ou há 70 anos atrás, e que antecipam conjunturas que vivemos agora. Mas vamos seguir em frente. Nosso objetivo: conhecer os principais desafios e oportunidades. Lembre-se, não existe só ameaça. No novo também existe oportunidade de segurança ante a tecnologia cibernética. Nós vamos seguir esse sumário, um sumário um pouco extenso, porque o assunto comporta isso. E não termina na sessão de hoje, continua ainda. Nos desafios da internet, nós vamos ver que a internet mudou tudo. Como colocar a internet a favor da empresa. A insegurança que provoca a falta de informação e os tópicos chaves dessa parte do conteúdo. A seguir, vamos falar da indústria de vazamentos e os limites da privacidade. Vendo que sempre há uma câmera, falar um pouquinho da elaboração de dossiês, o fim dos segredos, como ficou difícil manter segredo nos dias que correm. A síndrome do Big Brother, como essa situação que vivemos de liberdade vigiada nos afeta, e a crise que chega por e-mail, para terminar nos tópicos chaves.
Nós entramos no primeiro tópico, que é a internet mudou tudo. E mudou mesmo. Talvez para vocês mais jovens isso não impacte tanto. Mas para mim, que já tenho bastante mais experiência, que vivi intensamente o mundo analógico, eu vejo quanto mudou. Antes, se eu precisasse de qualquer movimentação bancária, eu tinha que ir ao banco, enfrentar uma fila imensa, demorada, até ser atendido. Aí, um funcionário do banco, num formulário, anotava o que eu queria, ia executar e a coisa acontecia. Vou pegar um exemplo. Eu queria fazer uma ordem de pagamento, certo? Então eu fazia tudo isso que eu relatei, o banco providenciava, levava acho que 5 dias, na melhor das hipóteses, para a quantia estar na conta do favorecido. Hoje, eu quero fazer uma ordem de pagamento. No meu escritório, eu sento no computador, acesso o banco, faço a ordem de pagamento e, na mesma hora, está acreditado na conta do favorecido. Eu digo, quando o computador passar a dar dinheiro, eu não entro mais em banco. Isso é só um aspecto do que a internet mudou. Mudou muito mais. E mudou também a maneira de encarar a crise. Vamos ver. Quando nós dissemos que a internet mudou tudo, particularmente no tempo de reação para a gestão de crise. Porque as coisas acontecem instantaneamente. Já falei com vocês, alguém com um smartphone na mão fotografa algo, posta na mesma hora e 5 minutos depois já se espalhou pela cidade, 10 minutos pelo estado, 15 minutos no Brasil e com 20 minutos já está no mundo. Como correr contra uma velocidade dessa? Nós já vimos antes, quando o jornal era publicado no dia seguinte, a revista levava uma semana, se tinha um tempo maior para a resposta. Hoje não. Nós já vimos, é no máximo 1 hora para responder. Isso está afetando a gestão da crise. Todos têm que se preparar para responder em tempo hábil. E também mudou a forma da resposta. Antes era o porta-voz da empresa lendo uma nota à imprensa. Hoje não, hoje tem que publicar, tem que colocar no blog, no site da empresa, tem que mandar para os jornais, tem que usar a internet a nosso favor. Um aspecto muito importante é que a internet democratizou a opinião, particularmente nas redes sociais. E aumentou incrivelmente a capacidade das pessoas de dizerem idiotices. Sem ao menos pensar, sem comparar, né? Mas é uma das desvantagens de um meio que trouxe infinitas vantagens. Dar voz ao idiota é uma das desvantagens que nós temos que conviver. Mas isso levou a que todos participem. Antes, para você ter tua opinião publicada, tu tinha que escrever uma carta para o jornal e rezar para que sua carta resumida fosse publicada na seção Carta dos Leitores, ou Seção do Leitor. Hoje, você entra no Facebook, publica dali, ele pula para o Twitter, pula para o Instagram, publica e assim vai. É instantâneo.
e democrático. Isso tudo leva a um agravamento da crise. As pessoas não só tomam conhecimento mais rápido, como também reagem tão rápido quanto. Cuidado com o blogueiro. Blogueiro não é jornalista. O jornalista ainda tem uma certa responsabilidade com o órgão, com o jornal para que ele trabalha. Quando eu falo jornal, por favor, com a mídia para quem ele trabalha, um compromisso com a verdade. Blogueiro não. O blogueiro vive de acessos. Quanto mais o site dele tiver, ou o blog dele tiver acessos, mais ele ganha. Mais ele pode cobrar de empresas que pagam para fazer propaganda no blog dele. Então, o interesse do blogueiro é alguma coisa espetacular. Que para ter milhares e milhares de likes, ou pelo menos de acesso. Porque a empresa interessa que se acesse. Se gostou ou não é outra coisa. É lá para frente. Mas quando acessar, vai ver a propaganda dela do lado. Então, o blogueiro não tem responsabilidade com a verdade como tem o jornalista. Então é preciso muito cuidado ao lidar com essa categoria. A internet pode ser aliada. Ela não é só uma ameaça, ela é também uma oportunidade, nós já falamos. Como é que é a oportunidade? Olha, assim como ela é rápida para iniciar a crise, colocar fogo na crise, ela também é rápida para disseminar a nossa resposta à crise, desde que usemos os instrumentos adequados. Por isso que no nosso plano de comunicação deve estar a utilização de diversos elementos de comunicação, todos ligados à internet. Aqui está, e-mail, hot site, postar documento, podcasts, gravações em vídeo e áudio, tudo. Sempre lembrando que o site da empresa, que é controlado pela empresa, pode abrigar manifestações favoráveis a ela. Então, aconteceu o problema, a crise está pegando fogo. Vão chegar mensagens criticando e vão chegar mensagens favoráveis. Você pode publicar uma criticando e 10 favoráveis. O site é seu, você publica o que quiser. É uma das formas de usar a internet a seu favor. Mas vamos em frente. Vejamos como a gente pode usar este poder da internet a favor da empresa ou da organização aonde trabalhamos. Como a gente pode usar a internet a favor da empresa? Começar usando o site. O site da empresa é ótimo instrumento de comunicação. Eu já disse que os jornalistas, quando há uma crise, a primeira coisa que eles procuram para se informar é o site da empresa. Então, é ótimo lugar para alojarmos lá os nossos comunicados à imprensa. Não é o único meio, mas é um ótimo meio. Porque não só o jornalista vai, o próprio público também procura o site da empresa. Agora, esses nossos comunicados seguem vários cuidados que nós já falamos, mas nunca é demais reforçar. Tem que espelhar exatamente o que está havendo. Não especular. Se você não sabe, não diga. É melhor dizer, estamos investigando, estamos pesquisando, estamos fazendo... mas não minta, porque a mentira tem perna curta e causa um efeito contrário terrível.
é importante dispor de um serviço de monitoramento. O que esse serviço de monitoramento faz? Ele tem ferramentas que ficam vigiando as redes sociais. Óbvio, ferramentas cibernéticas. No momento que palavras-chave são citadas, essa ferramenta vai lá e traz o que foi publicado. E aí, um analista vê e decide se é o caso de responder, se encaminha para o gabinete de crise. Aí são várias condutas possíveis. Mas é importante, neste mundo informático vasto, de publicações de todo lado, essas ferramentas são muito importantes, porque vai permitir à empresa responder mensagens negativas e às vezes até modificar os resultados dessa mensagem. Mas se você não tomar conhecimento, não pode responder. Finalmente, criar diferentes páginas para diferentes públicos. Nós já falamos da importância de manter o nosso público interno informado. Então, de repente, criar uma página só para este público, com notícias orientadas para eles, uma página para os acionistas, tudo isso tem que estar constando no plano de comunicações. Agora nós vamos ver as principais lições aprendidas. Já aconteceram crises, com a internet a pleno vapor, e dos erros cometidos, dos acertos encontrados, foram-se colhendo lições. Nós vamos tratar delas. Primeiro de tudo, tornar o computador leve. Porque um monte de gente vai acessar os dados da empresa. E os computadores da empresa, se não forem configurados para essa resposta, vão travar. E aí a reação é: travaram de propósito. Não querem nos deixar acessar porque tem coisa escondida. Aí tem. Não. Então, para favorecer, aumentar a capacidade de tráfego dos computadores, tem que tirar tudo que é pesado. Ou seja, esses elementos já têm que estar em arquivos separados, de forma tal que, desencadeada a crise, é só entrar ali e removê-los para um HD externo, sei lá, mas tirá-los do computador, aliviar o computador, que vai ser muito e muito requisitado. Não só o computador, mas também a internet. Vocês têm que dispor de quantidades de giga e megas, bytes suficientes, até tera. O que se vê normalmente em órgãos públicos quando o acesso é grande? Trava um reflexo ruim. Eu quero fazer a inscrição para o Enem e não consigo. O computador fica lá rodando e não carrega. Então, tem que montar um dispositivo tal que as pessoas possam acessar com facilidade o site da empresa. Aí um outro dado: ficar no texto. Os arquivos de áudio são muito mais pesados, e o de vídeo nem pensar, né? Haja vista o que nós estamos vivendo. Para que vocês vejam um vídeo, eu tenho que fazer toda uma engenharia para colocá-lo no YouTube, né? Porque o vídeo é naturalmente muito pesado.
Então, nós já vimos a possibilidade de usar não só o nosso site, mas também outros sites, certo? Que estejam abrigados em servidores seguros, que não corram o risco de, pelo acúmulo de acessos, saírem do ar. Isso tudo é pensado, isso tudo tem que estar escrito. Já tem que estar um contrato estabelecido com as empresas que controlam esses servidores. Olha, se nós precisarmos, vamos te dar com antecipação de 2 horas, e você vai ter que nos garantir, sei lá, 2 tera de espaço. Isso aí, às vezes, pode acontecer quando a divulgação de informações tem um caráter de utilidade pública. A mídia divulga a informação sem cobrar por isso. Aconteceu agora no coronavírus. Vários sites, elementos de imprensa, abriram os seus meios de mídia para acesso geral. Sites que eram pagos puderam ser acessados. Isso aconteceu em vários aspectos, não só para saber notícias do coronavírus, como até ajudar na recreação. Sites de streaming liberaram acesso. Nunca esquecer que o tempo, nesses tempos de internet, é crítico. Então nós vamos estar correndo contra o tempo. Temos 1 hora para verificar o que aconteceu, elaborar a nota oficial, checar dados e publicar a nota em no máximo 1 hora. Isso tudo exige organização e planejamento anterior. Finalmente, redes sociais são o meio preferido do internauta. Por quê? Porque são interativas. Ele não é apenas, se ele acessa um site de notícias, ele é passivo. Ele pode botar lá os comentários dele, mas as redes sociais são bem mais interativas. O comentário dele gera outros comentários, pode haver resposta no próprio comentário dele. Então é preciso considerar isso quando nós estivermos selecionando os meios a utilizar. Continuando, vamos falar um pouco da insegurança que provoca a falta de informação. Quando acontece a crise, acontece um problema com a empresa ou com a organização, os stakeholders, ou seja, as pessoas mais ligadas à empresa, começam a se preocupar, porque isso afeta diretamente a elas. E quem são os stakeholders? Vamos relembrar. São os funcionários, são os clientes, são os fornecedores, são os acionistas, são órgãos e instituições que, por uma razão qualquer, têm uma ligação muito estreita com a empresa. Ora, imaginem se corre aqui em Uruguaiana a notícia: o Big vai quebrar. Quanta gente vai ficar preocupada? Começar pelos funcionários do Big. Vou perder meu emprego. A família desses funcionários, a renda familiar vai diminuir muito. Nós vamos ter um problema aqui em casa, justo agora que nós fizemos um empréstimo. Os fornecedores vão se preocupar. Mas eu coloco toda a minha produção de hortifruti granjeiro, eu sou um pequeno agricultor, e coloco toda a minha produção de hortifruti granjeiro no Big. E agora, quem vai comprar minha produção?
os clientes do Big, que estão acostumados a irem comprar lá, pô, mas o Big vai fechar. Os acionistas, né, da rede proprietária do Big já vão ver as suas ações despencarem de valor na bolsa. Tudo isso, às vezes, por um boato. Então, tem que se trabalhar rapidamente para esclarecer também esses stakeholders. E a comunicação para eles, tendo em vista o seu interesse, tem características um pouco diferentes. Você não está falando para o público em geral, está falando para gente que tem um interesse grande na tua empresa. Então é pensar sobre o que vai se dizer para eles. Então é necessário lembrar que o stakeholder não vai estar contra a empresa, contra a instituição. Eles só querem reduzir a insegurança. Se alguém disser, olha, isso é boato, não há nenhum... Eles vão respirar mais aliviados. Eles vão se sentir esclarecidos e apoiados. Aí, se as dúvidas não são esclarecidas, ele vai para a alternativa. Ele vai ali no café da esquina, ouvir qualquer um palpitar, e aí quanto mais trágico o palpite, parece que tem mais foro de verdade. E é onde entra a rádio peão e a rádio corredor. É o boato, é a fofoca. A rádio peão funciona no chão de fábrica e a rádio corredor na administração. Vocês têm que ter gente para ouvir essas rádios, para se inteirar dos boatos que estão correndo entre os empregados. Telefonar para os clientes, para os fornecedores, saber o que eles estão pensando. Vocês têm que tomar cuidado porque são fontes poderosas de produção de boatos, às vezes sem fundamento, a rádio peão e a rádio corredor. Se houve um acidente e houve vítima, essas vítimas podem se unir. Não só para ter mais força, para ter mais preponderância, como para buscar mais informações. Então, se for criada uma associação dessa, é importante até apoiá-las. E lá, não, estamos aqui para apoiar, o que vocês precisam, nós podemos ceder um espaço lá como sede para vocês. Vejam, até agora há uma associação, eu estou tentando lembrar o nome, mas não, de parentes de vítimas da Boate Kiss. E são atuantes, estão acompanhando o desenvolvimento do processo jurídico, estão tentando atuar junto à Assembleia Legislativa, e aliás, tentando, não conseguiram, toda essa legislação mais restritiva de segurança de incêndio nasceu depois do acidente da Boate Kiss e muito dos esforços dessa associação. Então, também, aquele avião que decolou de Porto Alegre, avião da TAM, decolou e foi pousar em São Paulo, deslizou na pista e entrou dentro do hangar e explodiu. Os parentes formaram uma associação, porque juntos são mais fortes, isso é óbvio. Então é importante que a gente dê atenção a essas associações. Não só busque esclarecer, busque apoiá-las para tê-las, se não do nosso lado, pelo menos isenta. Se houver vítimas, assuma a responsabilidade. Nós já vimos que quando a vítima, tudo fica mais difícil. Quando a vítima, a pessoa vem em primeiro lugar, não se pode atribuir culpa ao outro. Quando a vítima, tudo
fica um pouco mais complicado. Tocamos. Vamos ver agora os tópicos chaves desta parte do conteúdo que nós vimos. Então, esse tópico chama a atenção para o poder que a internet deu ao cidadão comum. Ele acessa a internet, ele publica a opinião dele, ele pode ter tido conhecimento de dados muito sensíveis daquela crise. Isso tem uma repercussão muito grande. Ele pode ter fotografado, filmado um ato negativo para a empresa. Então é preciso saber que a internet tem esse poder. As empresas cresceram, as crises cresceram e a internet potencializou tudo isso. Então nós temos que estar preparados para crises à altura das empresas nas quais trabalhamos. A internet é útil, tanto ela pode trazer as mensagens que fomentam a crise, como podem levar as nossas mensagens que visam terminar ou diminuir a crise. Informação deve ser aberta, disponível e instantânea. Dois aspectos aqui são problemas para a empresa e muito mais para os órgãos públicos. A informação tem que ser aberta. O órgão público não é muito dado à transparência. E instantânea. O órgão público tem uma cadeia hierárquica, um processo decisório mais complicado, que a empresa que tem que ser mais ágil por natureza. Isso aí causa retardo, e retardo na velocidade da internet pode ser fatal. Os stakeholders ou a internet não é para querer saber ou prejudicar a empresa, eles querem diminuir a insegurança deles. Então nós temos que pensar nele e fornecer elementos para eles para eles se tranquilizarem. Da mesma forma, as vítimas se unem e, fazendo isso, ganham mais força e merecem particular atenção nossa, essa associação de vítimas. Passamos agora para a segunda parte do conteúdo da aula de hoje, a indústria de vazamento e os limites da privacidade. Esses limites sofreram muita alteração com o advento da internet. Nós temos que nos lembrar que sempre há alguém com uma câmera na mão ou um celular. Um smartphone que pode filmar, fotografar, gravar. Quem trabalha com comunicação tem sempre que ter isso em mente. Na seguida, nós vamos ver a República dos Dossiês, o Fim dos Segredos, a Síndrome do Big Brother. Vamos ver que a crise chega por e-mail e também por outros caminhos, para concluir nos tópicos chaves. Passemos. Quem trabalha com comunicação tem que ter a certeza que sempre pode haver uma câmera ou um microfone nas proximidades. E evitar o efeito recupero. Robert Recupero era um embaixador de carreira, ministro da Fazenda no governo Itamar em 1994, quando foi conceder uma entrevista num estúdio de televisão. Após a entrevista, os microfones ficaram ligados e ele disse um monte de sinceridades. Sinceridade demais, que provocaram reações, ele perdeu o cargo. Mas, em compensação,
ganhou notoriedade que esse tipo de coisa é agora chamado efeito recupero. Um efeito recupero aconteceu há uma semana atrás. A jornalista Giovanna Morrone, da Rede Globo, estava conversando com o também jornalista Gerson Camarote, da Globo News, e alguém gravou, os microfones estavam ligados. Eu sei que ela falou muito mal do também jornalista e ex-funcionário da Globo, Alexandre Garcia. Muito bem. O Alexandre Garcia, que tem uma publicação semanal via podcast, gravou a resposta. E eu peço a vocês que procurem na internet tanto o que a Giovanna comentou com o Camarote, quanto a resposta do Alexandre Garcia. A resposta dele tem 1 milhão de ensinamentos. Como responder à altura de uma forma educada e cavalheiresca. Ganhou fácil esta crise. Vamos ver então. Nunca fale o que não possa ser publicado. A pessoa que é uma autoridade tem que ter controle do que fala. Porque sempre pode ter o microfone ligado. O raciocínio é esse. Nunca diga nada que não possa ser manchete. Então, tudo que vocês vão dizer pode aparecer nos jornais do dia seguinte, no jornal da noite, ser colocado na internet, que não vai causar problema. E sempre que for dar entrevista, é necessário lembrar que os microfones podem permanecer ligados. É normal, antes e depois da entrevista, você conversar com o jornalista, para criar um clima de cordialidade. Nesta conversa é que você corre perigo. Tem que lembrar que você está num ambiente que pode ser gravado e que o jornalista é um jornalista. Vamos falar agora de dossiês. O que é dossiê? Dossiê é um conjunto de documentos que tem dados sobre uma pessoa, uma instituição, uma empresa. Esse é o conceito comum de dossiê. Lá na pasta, lá nos recursos humanos da empresa onde vocês trabalham, seguramente há um dossiê sobre cada um de vocês. Vai estar lá a tua ficha, com a data que você foi admitido, com o exame médico laboral que fez, com datas de promoções e aumentos, etc. Toda a tua vida na empresa. Dossiê é isso. Só que empregado, como nós vamos tratar, é essa reunião de dados que tem por finalidade causar prejuízo ou malefícios a uma pessoa, instituição ou empresa. Então, como nós vamos falar o dossiê agora, o dossiê é orientado para o mal. Essa história de fabricar dossiê é tão velha quanto a humanidade, mas em 92 começou a tomar corpo aqui no Brasil. E da onde vem a expressão República dos Dossiês? Vive acontecendo. Há empresas especializadas na produção de dossiês. E com isso fez primeiro o jornalista, depois o executivo se tornar refém. O jornalista que fica esperando o dossiê cair no colo dele. E o executivo que fica temendo o aparecimento do dossiê. Aqui no país, em época de eleições, é que o dossiê realmente toma corpo. Um dos dossiês mais famosos que nós tivemos foi o dossiê dos aloprados, ou o escândalo dos aloprados. Eram pessoas ligadas a uma facção do PT,
capitaneada pelo então presidente Lula, que contratou uma empresa para produzir documentos negativos, dossiês, contra o candidato José Serra, que fazia oposição ao Lula, e contra políticos que pertencessem às outras facções do PT. Isso aí foi descoberto, foi um escândalo enorme. As pessoas eram bastante próximas do Lula. Era inclusive o que fazia o churrasco lá no Alvorada nos finais de semana, e ganhou apelido dos Aloprados, porque quando os repórteres foram perguntar para o Lula o que ele achava do que tinha estourado, ele disse: isso aí são os aloprados que não sabem o que fazer. Aí ficou os aloprados. E aí tomou força o termo República dos Dossiês. Quando nós somos vítimas do dossiê, se ainda não foi divulgado, o interessante é chamar o jornalista para tentar dar a nossa versão dos fatos. Porque o jornalista, por obrigação, deve contatar os dois lados da notícia antes de fazer sua matéria. Então, se acontecer isso, não há que ficar apavorado. Tem que chamá-lo, uma entrevista exclusiva, é óbvio, e relatar o que a nossa versão do problema. Explicar o que vazou, não interessa como vazou. Quem tem que apurar como vazou é outro pessoal. E se o dossiê já vazou, então é tratamento de crise. É todas aquelas providências que nós já vimos uma a uma e que estão lá esmiuçadas no plano de comunicação de crise. O fim dos segredos. O que eu quero dizer com o fim dos segredos? A Wikileaks quebrou aquele tabu da manutenção do sigilo. O Wikileaks é um site que se dedica a levantar dados sigilosos em redes de órgãos oficiais de grandes potências, particularmente os Estados Unidos. É dirigido pelo Julian Assange, que tem uma vida meio conturbada, passou 8 anos refugiado na Embaixada do Equador, em Londres, se não me engano, aí foi preso, saiu da embaixada, foi preso, e está sendo ainda processado por violência sexual. Mas a verdade é que a Wikileaks abriu documentos de alto sigilo americano, planos de operações, relatórios de operações no Iraque, no Afeganistão, que trouxeram uma série de problemas para os países. Com isso, levantou-se a discussão: a Wikileaks seria criminosa? Até quando é válido alguém revelar segredos que foram considerados que não deviam vir ao conhecimento público por autoridades? É justificado pelo interesse público em saber, mas até onde pode ir o interesse público? Essa discussão vai continuar por bastante tempo, tenho certeza disso. Hoje, todo mundo pode ser estopim de uma crise. Um funcionário irritado por ter sido demitido, um concorrente que quer prejudicar a nossa empresa, o cônjuge da gente, que nós não estamos muito bem, a namorada ciumenta, todos, se tiverem acesso a dados sigilosos, podem facilmente revelá-los na internet e ser estopim de uma crise. Então, com muito mais razão, nós devemos
cuidar dos segredos, porque isso evita a crise. No prosseguimento, nós vamos falar da síndrome do Big Brother, do grande irmão que está sempre de olho em você. O que é a síndrome do Big Brother? Essa sensação que nós estamos vivendo hoje de estarmos sendo vigiados a todo momento. E é uma realidade, se não total, pelo menos parcial. Você liga seu celular, tem alguém ou uma organização que sabe onde você está e que você ligou o celular. Você sai à rua de carro ou andando, há câmeras de vigilância que pegam a tua imagem, que sabem, que podem ler a placa do teu carro. Há sites que analisam o teu comportamento na internet para definir suas preferências. Aí te sugerem, te induzem outros sites e propagandas ao gosto do que você foi definido. Você disse para eles o que gostava. Mas como não diz, quem compra pela internet, ao pesquisar, né, para ver preço e tipo do produto, sabe que um dia depois começa a receber um monte de propaganda daquele produto ou semelhante a ele que ela procurou. Porque há sites que fazem isso e há empresas que pagam para ter esses resultados. Porque é importante definir as tuas preferências, os teus gostos. Isso é a síndrome do Big Brother. E como isso se aplica à crise? Nós estamos sempre vigiados. Celular é o principal meio de rastreamento. Se quiser, pode-se dizer onde você esteve 24 horas por dia. Todos têm uma câmera. O risco de você ser filmado ou fotografado é sempre presente. Mensagens de e-mail, de WhatsApp, Instagram, Telegram, por aí vai. Vocês estão vendo que tudo isso cria uma rede onde você é o alvo. Quando você posta alguma coisa numa dessas redes qualquer, há softwares que analisam o que você disse. Se você diz algumas palavras-chave, eles passam a te seguir. A maneira como você disse revela uma tendência da sua personalidade ou um gosto seu, pode induzir um fabricante de algum material a mudar sua linha de produção. Óbvio que não é só o seu, não é só a sua opinião, o seu gosto, mas o conjunto de opiniões e gostos de um segmento de pessoas, seja por idade, por local. Isso é obtido e fornecido, não tenham dúvida. Por isso que essas redes extensamente utilizadas são gratuitas. Eles ganham muito mais coletando e vendendo esses conhecimentos sobre você. Então, na época em que vivemos, cuidar dos segredos evita a crise. Com toda essa facilidade de difusão, essa abertura que nós estamos tendo, é cada vez mais importante a adoção de medidas sérias e eficazes para a manutenção do sigilo. Cada um deve se cuidar de todas as formas possíveis. E quem desempenha funções
que haja conhecimentos sigilosos, tem absolutamente que levar isso muito a sério. Sabe como é uma das teorias de como o serviço de inteligência americano descobriram onde estava o Bin Laden, a casa que ele morava, o quarto onde ele dormia? Muita gente fala em pagamento a um elemento da Al-Qaeda, que virou agente dos americanos. Mas também teve gente que levantou que foram estudados os DNAs coletados durante as campanhas de vacinação de crianças para comparar com o DNA do Bin Laden, que já tinha arquivado, para descobrir quem eram os filhos dele. Ora, sabendo quem eram os filhos, chegava-se a ele. Então, há muitas formas de nós sermos rastreados. É necessário que nos cuidemos. A crise chega por e-mail, mas não chega só por e-mail, não. Chega pelo Facebook, pelo Twitter, pelo WhatsApp, pelo Instagram, Pinterest, Skype, YouTube, todas essas redes que aí estão representadas. Tem muitas formas por onde a crise pode chegar. E se é assim, nós temos que ter cuidado. Pergunta: quem está lendo seus e-mails? Você sabe? Será que é só a pessoa que você destinou? Olha esse dado. 50% das empresas controlam os e-mails dos seus empregados. E não é por maldade, por curiosidade, para bisbilhotar, não. É para saber o que eles estão fazendo no tempo de trabalho. E se não estão revelando assuntos sigilosos da empresa. Da mesma forma, com essas redes sociais de comunicação. WhatsApp, Instagram, Tinder, etc. Eu já falei a vocês que existem instrumentos digitais que plotam no meio de num enorme tráfego de dados expressões que interessam a quem está procurando. Falamos isso e vocês sabem que a reputação hoje é construída de uma forma mais lenta, mas também é destruída online. A internet é a ferramenta para a construção e destruição de reputações. Quem trabalha com comunicação trabalha com reputação. Esse cara, já contamos o caso dele, já o Petreu, diretor da CIA. Ele caiu por causa de e-mails, pela troca de e-mails entre ele, a namorada, a amante, né? E uma corretora de imóveis, que foi localizada por um investigador do FBI. Esse outro, General McChrystal, comandante das forças americanas no Afeganistão. No apagão aéreo que aconteceu por conta daquele vulcão do vulcão não, mas das cinzas do vulcão que entrou em erupção no Chile em 2010, não sei se vocês estão lembrados, ele ficou retido no aeroporto, foi conversar com o jornalista, tomou uns uísques a mais e falou que não devia. Criticou a parte política das operações, etc. Perdeu o cargo também pela língua comprida ou a língua frouxa provocada pelo uísque. Então vejam, olha que duas personalidades de alto bordo
que caíram por bobagem. Finalmente, os tópicos chaves desta parte do conteúdo. Primeiro tópico-chave: vazou a informação? Não adianta sair atrás de como vazou. Tem que cuidar dos efeitos negativos que pode provocar aquele vazamento. No futuro, cada vez mais as corporações serão alvo dessas incursões e vazamentos. Vocês sabem qual é o segredo industrial mais bem guardado do mundo? A fórmula da Coca-Cola. O que é a Coca-Cola, todos sabem. É um xarope misturado a água gaseificada. Simples assim. Mas ela tem um ou mais ingredientes secretos que até hoje não foi revelado, vamos ver até quando, que faz a Coca-Cola ser diferente como ela é. Pepsi não é Coca-Cola. Sempre que se deixa uma denúncia sem resposta, isso vai gerar consequências. Não só para a pessoa denunciada, mas para a empresa e para os empregados. E os empregados não vão querer ser cúmplices de alguma coisa negativa. Então é preciso que eles sejam esclarecidos. É preciso dar uma satisfação ao público interno. E, finalmente, documento vazado gera crise. Primeiro, porque ele pode conter dados sigilosos de uma empresa ou instituição. E segundo, porque desestabiliza essas mesmas pessoas e instituições. Passamos ao nosso último ato. Eu gostaria que vocês acessassem esse link. Tem conhecimentos bem interessantes ali reunidos nessa empresa Kinewin. Gostei bastante do que eu vi ali. Com isso, nós encerramos a nossa sessão de hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês. Alerto que já devem começar a pensar nas provas, na segunda avaliação oficial, que será realizada no dia 16 de junho. Maiores detalhes vão ser divulgados posteriormente. Um grande abraço e até a semana que vem.